Bom, contando um pouquinho mais até de como que a gente se conheceu, faz pouco tempo, na verdade, né? Comparado com nosso tempo de carreira, vida profissional. A gente tem 3 anos, basicamente, até a gente estava comentando aqui, 3 anos que a gente se conhece. Foi através de um cliente que nos contratou e a gente foi se conhecendo assim. No começo foi meio atravessado, né, a gente tinha mais profissionais envolvidos e como aquela coisa, como a gente abraça a causa do cliente, a gente começou assim, foi tudo meio de sopetão, cada uma tendo o seu ponto de vista do projeto, mas logo a gente se entendeu justamente por isso. Justamente é o assunto do que a gente quer comentar e trazer para vocês, de muitas coisas que estão embutidas no projeto e que nem sempre o cliente consegue visualizar. Coisas que eu posso preparar no projeto arquitetônico, deixar tudo previsto, e coisas que a Eliane, ou o engenheiro, deve trazer para um projeto, um bom profissional, no caso aqui a Eliane, vai conseguir trazer para um projeto para que depois o resultado do meu arquitetônico fique redondo. Exatamente. Eu digo que quando a gente vai fazer o projeto estrutural, eu não posso simplesmente pensar no meu, né? Tem que ir conciliando tudo para que fique muito redondinho. Então, por exemplo, também, vou sempre citando exemplos que fica mais fácil de entender. Essa semana eu e a Eliane estamos discutindo um projeto em que eu estou no estudo preliminar e eu não avancei nem para a parte de fachada ainda, porque eu quero que ela faça análise antes do projeto, porque eu tenho um grande vão, a sala, a parte térrea da casa é toda integrada. O cliente não quer perder essa integração com nenhum pilar no meio, então isso gera um problema arquitetônico. E ainda nessa casa a gente tem uma piscina na parte de terraço, então a gente tem uma carga muito grande. Então eu preferi que a Eliane fizesse uma análise antes, para ver se eu vou precisar colocar alguma interferência, alguma coisa, para depois terminar de desenvolver o projeto. Então, tá vendo como tem muitas coisas amarradas em que eu não posso só lançar a casa? E tem muita coisa que daí a Eliane vai poder, assim, exemplos que ela possa citar aqui, que pode agregar muito no projeto e que o arquitetônico já pode vir contemplando, que é o que a gente tenta ao extremo aqui, para que depois fique tudo resolvido, tá? Então, para começar assim, Eliane, o que você acha, a concepção do projeto estrutural, por onde que ela começa, como que é a ideia da tua concepção de projeto estrutural? O ponto inicial, quando eu analiso a arquitetura, é a minha preocupação em relação a manter a integridade do projeto, né? A gente tem um ditado que diz assim, às vezes tem mais dificuldade ou menos, fala que vai que nem sopa, vai comendo pelas beiradas, né? Então eu começo lançando os pilares, começo a avaliar questão de pé direito, questão de escada, onde que eu posso trabalhar com uma viga mais alta para que o ambiente que seja maior, eu consiga ter uma altura menor de viga, porque normalmente os ambientes maiores demandam um pé direito maior, né? E é uma preocupação também hoje, que é muito importante ter na hora de fazer um projeto estrutural, que quando a gente começa a lançar a estrutura, a gente não tem um projeto de interiores, a gente tem só a arquitetura. Sim. Né? E o projeto de interiores depois pode apresentar muitas surpresas que a estrutura depois de pronta pode acabar impedindo que o arquiteto tenha uma certa liberdade de trabalho, né? Sim. Então, por exemplo, eu já coloquei pilar em nicho de banheiro, que chega lá, não tinha mais onde pôr o nicho, né? Então, às vezes acontecem essas situações. Então, por isso que eu falo que é sempre importante a gente ter a experiência. Eu trabalhei 27 anos com projetos de edifícios altos, e esses edifícios, a estrutura é que tem que determinar, não tem muito para onde correr. Sim. E numa residência é muito diferente, então eu tenho aparado muitas arestas nesses 4 anos, né, que eu acabei migrando um pouco para essa área. Cada obra para mim traz um aprendizado. Então hoje, por exemplo, eu me preocupo com o projeto de interiores, eu me preocupo muito com a área de banheiro, porque tem nicho, tem questão de tubulação de vaso, que às vezes tem que subir por uma viga e atrapalha o fogo, né? Escada, por exemplo, às vezes tenho que me preocupar muito com os cortes para que não dê problema de altura, de bater cabeça, né? Uma outra preocupação que é muito importante é a questão do garagem ou fachada, porque a gente tem a questão de fogo e às vezes eu vejo, é uma coisa que me incomoda muito quando eu estou passando pelas obras,
que é a viga aparecendo no meio do forro lá, né? Sim. Então eu tenho muito essa preocupação também das vigas internas sempre terem ali uma altura menor para que a gente consiga passar com forro uniforme, porque hoje eu entendo que a arquitetura está indo para uma linha cada vez mais clean, né? Limpa, com certeza. Mais limpa, né? Então a estrutura tem que ter essa preocupação. Uma outra coisa que eu considero bastante importante, que talvez até seja uma coisa interessante para a arquitetura, padrão, considerar sempre a altura de viga de pelo menos 40 centímetros, tá? Porque o que acontece? Se eu deixo a viga com 30, eu não tenho como passar a tubulação, a norma não permite, porque eu tenho que ter uma altura de viga embaixo da tubulação de hidráulica que passa. Então tem a viga com 40, tem lá, sei lá, 12, 15 de laje, sobra os 30. Aí tem que ter um espaço para caimento de tubulação, para passar a tubulação, e embaixo tem que sobrar no mínimo 10 centímetros. Então menos de 40 não tem como fazer viga, porque corre o risco da tubulação ter que passar por baixo da viga, e aí isso pode demandar mais do que esses 40. Né? Então essa é uma coisa bem importante para a arquitetura, para forro considerar sempre 40 centímetros. Outra coisa que é importante, eu acho, considerar também na questão de pé direito, que a estrutura, acima da laje da estrutura, sempre tem 5 de contrapiso, né? Então, além desses 40, tem que considerar sempre que tem esses 5 também. Com isso, você consegue já ter uma ideia do seu pé direito final. Com certeza. Né? É uma série de coisas, né, que vai somando. É difícil a gente conseguir visualizar, eu acho que para quem escuta até, é difícil conseguir visualizar essas somas doidas que a gente estava fazendo. Até outro dia a gente estava aqui discutindo com uma equipe e o pessoal novo até, né, que começa a desenvolver o projeto. E daí ele perguntou para mim, qual é o pé direito que eu tenho que trabalhar? Eu falei, depende de onde você quer chegar, né? Eu falei, o raciocínio, Sim. A gente tem que fazer o caminho inverso, desenvolver o raciocínio de quanto eu preciso. Desde a questão, igual a gente tem falado, chega muito cliente falando assim, eu quero um pé direito livre da minha sala de 3 metros. Então, em cima desse 3 metros livre que ele quer, aí a gente faz essa conta que ele está apresentando. Então, 3 metros de chão até o forro. Do forro eu preciso de mais 40, que é o que a Eliane está falando para a questão da viga. Aí eu tenho mais o contrapiso, isso vai me demandar um número X de degraus. Então, eu falo, é um emaranhado de raciocínios que vão tendo que ser somados para chegar nos resultados. Exatamente. Mas que é importante a gente desenvolver e pensar quando a gente já está lá no arquitetônico, porque senão depois eu solto a batata quente na panela. Exatamente. Uma outra coisa que eu vejo assim, que incomoda muito o cliente é a questão de shaft, né? Para descer a tubulação. Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou lançar uma estrutura? Eu procuro já mais ou menos estudar um caminho para descida de tubulação e nessa parede eu não coloco viga. Então eu já deixo, para quê? Para que a tubulação ela desça dentro da parede. Assim ela fica totalmente invisível. Ou, na pior das hipóteses, se você não encontra um caminho, eu vou até a arquitetura e vejo onde tem um armário. Sim. Né? Porque eu acho que não só o cliente incomoda a gente, incomoda o arquiteto, né? Faz muita diferença. Então eu acho que é bem importante essa interação. Então quando eu vou lançar a estrutura, eu sempre digo que a melhor estrutura é aquela que não aparece, né? Porque o projeto arquitetônico é o contrário, né? Quanto mais você enxerga e vê a beleza daquilo, mais é interessante. O estrutural não. Eu já inclusive ouvi de um cliente, não, mas estrutural é tudo igual. Ah, não é. Mas por que é tudo igual? Porque a pessoa não enxerga. Faz muita diferença. Então assim, eu entendo que quanto menos ele aparecer, melhor é o projeto, né? Sim. Então quanto menos aparecer shaft, quanto menos você enxergar um pilar, quanto menos você enxergar uma viga. Eu sempre digo que ninguém constrói uma casa para ficar ali 2, 3 anos, né? Normalmente a pessoa, é um sonho que ela construiu já há alguns anos fazendo a sua reserva financeira, né? E depois ela constrói, vai realizar aquele sonho. Imagine você ter que entrar 20 anos na tua casa e olhar um pé direito baixo. Ou olhar um pilar que está te incomodando porque não foi estudado com mais cuidado, né? Então essas coisas eu acho que são muito importantes. Eu acho que é o detalhe. E assim, uma das minhas preocupações, eu me preocupo muito com o cliente e com a arquitetura.
Então, quando eu pego um projeto para fazer, eu me envolvo além do trabalho de um projeto estrutural, né? Sim. Eu acho que é a diferença que a gente faz, né? É o que a gente estava falando também aqui há pouco. Alguns detalhes pode ser que pra gente sejam banais, vamos assim colocar, mas para o cliente que vai viver ali não é banal. Então a gente acaba tendo, a gente como profissional e a nossa postura é de se envolver com aquilo do cliente, porque aquilo é importante para o cliente. E aí a gente veste a camisa, às vezes a gente veste até demais, porque a gente fica ali tentando desdobrar, resolver e gerar por A mais B a melhor solução para ele. Isso às vezes demanda mais tempo, demanda muito mais atenção. Mais tempo, porque nem sempre essas soluções também vão chegar do dia para noite tão rápido, né? E uma outra coisa que a gente tem uma preocupação em conjunto, né? Porque eu me lembro até que teve um projeto com a Bárbara que tinha uma questão de um banheiro que estava pegando na rampa ali e aí tinha que prever espaço para tubulação. Foi comigo. Foi com você? Eu não lembrava. Aí ali a gente achou uma solução em conjunto, que foi o vaso, a tubulação do vaso pela parede, né? Sim. Então a gente teve que ali engrossar uma parede, diminuir um pouquinho o lavabo, mas foi uma solução super tranquila. Então é muito legal essa interação que a gente tem de trocar informação, o que você acha disso, o que você acha daquilo, porque numa conversa, quando a gente divide, sempre surgem boas ideias. Às vezes a gente está ali bitolado naquele problema, e a tua mente está ali, você não consegue abrir, né, para a gente fala. E quando às vezes só de falar, você não precisa nem ouvir outra pessoa, a ideia vem, né? Sim. Então isso é muito legal. Com certeza. E é muito legal trabalhar com vocês também, que tem essa abertura, né, que busca, né, o bem-estar do cliente e também a preocupação com o projeto, né? Com tudo, né? E eu falo, é uma troca e a gente tem que estar aberto para isso, né? Assim como a gente está aberto para a equipe de engenharia que vai estar trabalhando junto, a gente tem que estar aberto muitas vezes para o que o mestre está falando na obra. Exatamente. A gente tem que ser, a gente sempre fala isso, a gente tem que ter a humildade de agregar, de estar aberto às outras coisas. E é isso que a gente tem de bom, porque eu acho que a gente tem uma filosofia e os valores muito parecidos. Exatamente. Certo? Certo. Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente deixasse rodando, a gente tinha assunto a mais de metro. Você pode até deixar uma caixinha aí se o pessoal quiser perguntar mais alguma coisa. Com certeza. Quem quiser, pergunta sempre pra gente. A gente sempre está aberto para isso. A gente também vai deixar a questão do perfil da Eliane para quem quiser acompanhar os trabalhos dela também. E o que a gente puder agregar em informação com relação a arquitetônico, com relação a estrutural, a gente está abrindo aí sempre para vocês. E eu acho que provavelmente vão surgir mais outras conversas, talvez mais focadas em um único ponto, né? Hoje a gente deu uma pincelada geral, mas no decorrer a gente tem de fazer mais assuntos aí para cada vez mais tentar agregar para vocês. Exatamente, vai ser um prazer. Ai, que bom. Agradeço de novo o seu tempo aqui com a gente, de sempre estar aberta pra gente. Sim. E como dizem, eu que agradeço o convite, né? Mais confiança, né? Depositado também no meu trabalho. Imagina, é uma troca. E como dizem, vamos que vamos. Isso aí. Então é isso. Um beijo grande, pessoal. Até mais. Beijo pra vocês.